Acabou. Chegou. Chegou? Cheguei. Agora, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês a partir da página... Eu não tenho. Página 6, tá? Quando você não tiver a apostila também, eu vou falar. Se for Felipe, chega! Felipe e João Pedro. Felipe, chega. Eu vou mandar você para coordenação, tá? Demais. Felipe. Felipe. É zoeira, pô, não é educação, não. João Pedro. É zoeira, pô, não é educação, não. Isso não é sentido. Outra vez chamar aqui, eu quero ver, só. Todo mundo vai se lascar e a culpa é toda da sua. Não, eu vou chamar só para ele, exclusivo. Ai, tá demais. Tá louco. Chegou. Acabou. Ó, vamos começar. Vou compartilhar a tela aqui. Ô, Pro, a impressão minha, acho que a senhora fica alguma objeção ali, que acho que não tá muito certa. Porque, ó, pensa comigo. Página 12, 13, 19 a 21. Não é para você fazer da 12 a 21. Não, não é assim não, não é que assim funciona. Não, João Pedro, senta lá. Não. A senhora colocou, esqueci o nome aqui, sendo que a senhora não colocou no início, então isso não fez muito sentido, sabe? Ai, João. E não tá fazendo sentido, eu não tô entendendo a Você vai te dar uma cara da professora? Número 1. Jornais, revistas, programas de TV procuram, em geral, definir o que publicam, levando em conta o interesse de seu leitor. Vamos analisar o caso desse texto. A entrevista foi publicada na revista Isto É, Dinheiro. Veja ao lado a capa de um número dessa publicação. Pelo nome da revista e pela chamada para a sua matéria principal, que leitores provavelmente leem seus textos? Pessoas? Pessoas interessadas do meio econômico, né? Também. Pode falar. Quem falou online aí para mim? Adultos interessados em economia? Professora. Sim, pessoas interessadas em economia. E a página 3? Que 3? Não tem nada para fazer na 3. Produção. Professora, eu coloquei adultos. Ô, Matheus, eu falei que eu ia começar a corrigir a partir da apostila. Ah, tá. Corrigir a apostila. Tá ver? Ó, então são pessoas interessadas no ramo da economia, né? No campo da economia, tá? Economia, negócios, dinheiro, tanto faz. Ramo empresarial. Compradores do McLanche. Tá certo? Não, não necessariamente. É o ramo empresarial, tá? O McLanches está aparecendo aí o McDonald's aí, do caso, é porque ele é um empresário de sucesso. Não é o ramo específico dele. É um exemplo de sucesso no seu empreendimento. Tá? Ele é uma figura conhecida por conta disso. Por isso que a capa da revista apareceu ele. Tá? Então, vocês teriam que colocar pessoas interessadas no ramo da economia, negócios, meio empresarial. Levando em conta a sua resposta ao item anterior, por que a revista considerou importante fazer uma entrevista com Kailash Stewart, sei lá como fala esse nome? Nossa, mas você conseguiu falar. Assinale a alternativa que completa incorretamente a resposta a essa pergunta. Provavelmente o leitor vai se interessar em saber mais sobre... A última? A terceira. O ativista que atua prejudicando os negócios em países como Nepal, Índia, Paquistão, visto que isso pode ocorrer também no Brasil. Terceiro item, tá? Letra C. Essa entrevista também pode interessar aos leitores em geral. Por quê? Converse com os colegas e o professor e registre a conclusão a que chegaram. Porque aqui está falando sobre o trabalho infantil, né? Isso provoca uma comoção e interessa a sociedade em geral, pois trata não só de um assunto sobre a economia, mas também está relacionado aos direitos humanos. Tá? Então, por exemplo, esse assunto, só um pouquinho, Matheus. Esse assunto, a parte principal
é a economia. Mas o que está inserida dentro da economia? No caso, é o trabalho infantil. Isso. Pode falar, Matheus. Eu coloquei assim, professora. Sim, pois é um crime gravíssimo. Eu coloquei isso, mas Tá, pode ser. vai, pronto. O que eu posso Você colocar, vai- professora? Eu errei. Coloquem assim, que... Deixa eu ver. Então deixa eu já apagar aqui para a professora falar, porque o meu Triângulo infantil? Sim, pois Eu chama assu- a atenção dos leitores. Isso? Não, calma aí. O assunto abordado Peraí, Ju. é a economia. Peraí. O assunto abordado é a economia. Entretanto, Tá falando da 2? Tá falando da 2? eu estou falando da C, Matheus. Presta atenção no que eu estou fazendo tá. aqui. O assunto abordado é a economia. Entretanto, entretanto é separado. tudo junto. Entretanto, o trabalho infantil é abordado fato que provoca comoção social. Abordado fato que provoca comoção social. Fato que aborda. Fato que provoca comoção social. Hã? Fato que provoca. O que você perguntou? Comoção. Comoção. Fato abordado que provoca comoção social. Número 2. Qual é o tema dessa entrevista? Sobre trabalho infantil. Trabalho infantil e outras formas de escravidão. Acertei. Trabalho infantil e outras formas de escravidão. Peraí. Então, aqui está relacionado a tema e subtema, né? Então, por isso que está falando sobre esses assuntos. Número 3. A entrevista está organizada em pares de perguntas e respostas. Numere cada um desses pares. Letra B. Aí vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que aqui dá para vocês observarem. Vocês vão colocar desse jeito que eu estou compartilhando a tela aqui. Na página 4, peguem a página 4. A primeira parte da entrevista, da página 4, vocês vão colocar uma chave bem grande, que acompanhe todo o parágrafo da fala deles, e vai colocar número 1. Página 4. Você vai pegar isso aqui, essa primeira parte, vai colocar uma chave bem grande para acompanhar toda essa fala e vai colocar número 1. Na sequência, você vai colocar a mesma coisa, 2, 3, 4 e 5. Para cada grupo aí de diálogo entre entrevistador e entrevistado. Então, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5. É sempre em relação a pergunta e resposta. Vocês vão fazer a chave bem grande para acompanhar isso. Assim? Só coloquei aqui sem pensou. Não, é Na sequência, vocês também farão aqui na outra página. E vão fazer a sequência. Isso. Aí depois vocês vão fazer. A 5 termina aqui. Continua o 5, depois 6, 7, 8, 9, 10. Vai até número 10. Termina aqui a 5, depois vai na sequência. 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Aí, na número 6, vocês vão colocar a ordem aqui. A ordem ficou. O papel da iniciativa privada, 3. Situação atual do trabalho escravo, 1. Avanços feitos na luta contra o trabalho escravo, 2. O caso específico do Brasil na luta pela erradicação do trabalho escravo, 7. Exemplo que comprova o sucesso do trabalho do entrevistado,
Apoio recebido pelo entrevistado ao longo de sua luta. 5. Gente, eu tô. Ele was from seven do trabalho na entrevista é assim. Não. Exemplo que comprova o sucesso do trabalho do entrevistado era o número 4. Apoio recebido pelo entrevistado ao longo de sua luta. 5. Quem são os responsáveis por essa luta e em que medida? 6. O papel da tecnologia. 8. Motivação pessoal para o ativismo é o número 10 e o que se espera da iniciativa privada é o número 9. Tá? Então, a ordem ficou 3, 1, 2, 7, 4, 5, 6, 8, 10, 9. Professora, número professora, como ficou o exemplo que comprova o sucesso do trabalho entrevistado? Número 4. Ok. De acordo com o trecho, o que é iniciativa privada? Atividades econômicas que dependem da livre iniciativa dos cidadãos. Tá? Letra B. Silêncio. Segundo o texto, é possível afirmar que, atualmente, as empresas estão cientes do problema, mas ainda agem priorizando o lucro em lugar do bem-estar social. Terceiro item. Tá? 5. Releia o trecho e responda as questões propostas. Dinheiro. O que a iniciativa privada deveria mudar para contribuir? A regra número 1 das companhias, claro, é ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, nesses novos tempos, elas têm uma nova face. Muitas empresas já entenderam que precisam ser socialmente responsáveis e que isso pode agregar valor às suas imagens. Qual é o objetivo fundamental das companhias, segundo o ativista? Ganhar dinheiro. O objetivo é esse, lucro, tá? B, segundo Stuart, sei lá como que fala esse nome, Stuart, deve ser Stuart. Qual é a nova atitude de muitas empresas e o que motiva essa atitude? Agregar Socialmente valor social. responsáveis e agregar valores às empresas. A atitude é ser socialmente responsáveis e a motivação pretender agregar valor às empresas, tá? Então, ser socialmente responsáveis e agregar valor às empresas. Letra C. Para não repetir palavras, companhias, o entrevistado usou outro contexto, a mesma ideia. Que substantivo é esse? Empresas. Empresas. Peraí, pronto. Por exemplo, para não substituir palavra, eu quero utilizar a palavra casa, mas eu não quero utilizar novamente casa. Eu quero substituir por um outro sinônimo. Residência, moradia, lar. Tá? Agregar valor às empresas. E a letra D, que outra palavra foi utilizada pelo autor para evitar a repetição da palavra companhia? Elas. Então, eu posso, além de substituir por palavras que são sinônimos, eu também posso substituir por pronomes equivalentes àquela estrutura sintática. Por exemplo, se eu estou falando do sujeito da oração companhias, então eu coloco elas. Agora, se não fosse o sujeito, se fosse no contexto ali, fosse o complemento do verbo, eu teria que utilizar pronome oblíquo. Pronto, tem que ser reclamar, hein? Número 6. Releia o título. Por que ele está entre aspas? Pois é uma fala? É a fala do entrevistado. É uma parte do texto, é a fala do empresário que foi entrevistado. É a fala do entrevistado. Gente, O próximo tem. sim, porque é o fragmento da fala do entrevistado. Muitas vezes, uma entrevista recebe como título uma das falas do entrevistado considerada reveladora daquilo que ele é ou do que ele pensa, tá? Então, é para se referir à fala do entrevistado. É um trecho
da fala do entrevistado. B. Ao escolher esse título, o jornalista considerou o interesse do leitor da revista. Justifique essa afirmação. Não, pois é só uma informação que importante sobre a política. Não, tá errado. Ele considerou provável interesse. Escuta o que eu vou falar, depois você vê se está certo na sua resposta. Ele considerou o provável interesse do leitor de uma revista sobre economia, pois destaca a preocupação com o crescimento econômico. Então, aqui, o objetivo é a preocupação com o crescimento econômico. Não tem nada a ver com política, como você respondeu, Matheus. Ok. Tá? A preocupação com o crescimento econômico. Então, o público-alvo se interessa por economia. Por quê? Porque há uma preocupação com o crescimento econômico. Vocês podem responder assim, tá? O público-alvo se interessa por economia, a letra B da 6. O público-alvo se interessa por economia, pois há uma preocupação com o crescimento econômico. Número 7. Vocês deveriam marcar X em apresentar o tema da entrevista e o entrevistado ao leitor, informar ao leitor os fatos que tornam o entrevistado uma personalidade digna de uma entrevista a ser publicada na revista, informar o evento que favoreceu a entrevista e sua relação com as obras do entrevistado. Então, vocês teriam que marcar X na primeira, na terceira e na penúltima, que é a quarta. 8. É possível inferir que a entrevista foi realizada oralmente, embora o leitor tenha acesso a ela por meio de um texto escrito. Transcreva do texto o trecho que permite chegar a essa conclusão. O ativista de fala pausada atende. É esse trecho que vocês teriam que colocar. O ativista de fala pausada atende. Está bem aqui na página 3, tá? Perto das palavras que estão destacadas, sedentos e erradicação. Está assim: o ativista de fala pausada atendeu a dinheiro no evento de lançamento da hashtag Somos Livres. Tá? O ativista de fala pausada atende. Oi? Repete o 7, por favor. A 7 é a primeira, a segunda, não, a terceira, primeira, terceira e quarta. Obrigada. De nada. Releia a última frase do texto de apresentação. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Qual foi a intenção do jornalista ao concluir o texto com essa frase? Fazer o leitor rever as partes mais importantes do texto. A conversa de quem está entrevistando com quem está respondendo? Isso. Essa frase introduz ao leitor a entrevista propriamente dita. 2 pontos. Conversa entre entrevistado e entrevistador. Então, seria o quê? Uma conversa entre entrevistado e entrevistador. Seria uma conversa entre entrevistado e entrevistador. Letra B. Nessa frase, várias informações são apresentadas ao leitor. Por exemplo, que ele não lerá a entrevista na íntegra e que esta foi editada, ou seja, alterada na publicação. Transcreva da frase a palavra ou a expressão que indica onde se encontra a entrevista realizada. A seguir. A seguir, que o texto foi editado, isto é, alterado, e o leitor não lerá a entrevista na íntegra. Trechos. Que a revista selecionou o que seria publicado de acordo com o que considerou mais importante. Principais. Letra C. Na frase, há um verbo transitivo. Confira. Qual é o sujeito? O sujeito é você.
tá? Então, o sujeito está oculto, você não apareceu, né? Ele está oculto. Se ele não apareceu, ele está oculto. Então, coloquem assim. O sujeito está oculto, 2 pontos, você. Nós identificamos pela terminação do verbo. Pela desinência verbal, nós sabemos a que pessoa do discurso se refere. Letra D. Qual é o sintagma que completa esse verbo? Os principais trechos da entrevista. Coloquem aí os principais trechos da entrevista. Letra E. Qual é o núcleo desse comportamento, desse complemento? Trechos. Tá? Então, olhem só, vou falar para vocês. Na letra D está, é para vocês escreverem os principais trechos da entrevista. O núcleo é sempre a parte principal do sintagma, tá? Do sintagma nominal, o núcleo é o substantivo e do sintagma verbal é o verbo. Os é artigo, principais é adjetivo. Da entrevista é uma locução. Então, trechos, que é a parte principal, que é o núcleo do sintagma. Então, qual é o núcleo desse complemento? Trechos, quais as principais ou as palavras ou expressões que especificam esse núcleo. Então, todos os termos que estão acompanhando o núcleo são... Não, que estão acompanhando o núcleo. São essas expressões que vocês deveriam colocar aqui, que é os principais e da entrevista. Colocou? Os principais. F. A letra E, trechos. Letra E é trechos. Letra F, os principais e da entrevista. Coloca tudo entre aspas a cada uma dessas palavras, tá? Letra G. Essas palavras ou expressões são dispensáveis, ou elas contribuem de maneira significativa para o sentido do texto. Elas não são dispensáveis, elas são bastante importantes, tá? É através delas que nós conseguimos especificar, saber que trecho é esse, tá? Qual é o trecho? Então, aqui está escrito o seguinte, que por elas serem importantes, elas são classificadas como adjuntos adnominais. Então, coloquem assim, elas são importantes e têm a função de especificar o núcleo do sintagma. Elas são importantes. Vai, escreve, já escreveu? Elas são importantes e têm a função de especificar. Especificar. Do jeitinho que está falando. Especificar. Com S e depois C. Elas são importantes e têm a função. Tem acento circunflexo, tá no E. Tem a função de especificar o núcleo do sintagma, esclarecendo as intenções do enunciador. Esclarecendo as intenções do enunciador. As intenções do enunciador. Número 10. Na entrevista que você leu, uma parte do texto está destacada pelo uso do negrito. Do enunciador. Para diferenciar a fala do entrevistado pelo entrevistador? Isso. Por que há essa distinção? Essa distinção ocorre por quê? Para diferenciar a fala do entrevistado e do entrevistador. Para diferenciar a fala do entrevistado e do entrevistador. A número 11 é pessoal, para diferenciar a fala do entrevistado e do entrevistador. Número 11.
Como o entrevistador é identificado ao longo da entrevista? Pela expressão dinheiro. Porque faz referência ao nome da revista, tá? É. Através da expressão dinheiro, que faz referência à revista, ao nome da revista. Peraí. Pelo quê? Não sei. Aonde? A expressão utilizada dinheiro, que faz referência ao nome da revista. Eu não peguei a B. Eu não peguei a B. A letra B, a seguir, né, depois trechos e depois principais. A seguir. Depois trechos e depois principais. Aí, Solinha. Muito obrigada, professora. Número 12. A número 11 é pessoal, tá? Consulte outras entrevistas e verifique de que forma se identifica a voz do entrevistador. Registre a seguir o que você observou. Basicamente vai ser a mesma coisa, tá? Então vocês podem colocar aí palavras em negrito para diferenciar o nome do entrevistador. O que vocês poderiam observar também é que apareceria o nome do entrevistador e não o nome da revista. Pode acontecer isso, tá? É por isso que pede para pesquisar, porque dependendo da revista que você utilizar, vai ser diferente nesse aspecto. A número 12, a letra A e a letra C. A quem coube definir sobre o que falar nessa entrevista? Por quê? Converse sobre isso com os colegas e o professor e registre a conclusão a que vocês chegaram. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala de entrevista, o entrevistador ele vai precisar dar o norte para a entrevista. Então, ele precisa conhecer quem ele vai entrevistar para fazer perguntas referentes a ele, né? A que assunto a que causa, por exemplo, ele defende, a área que ele pertence. Então, tudo que seja referente à pessoa que vai ser entrevistada, o entrevistador precisa saber um pouco a respeito dele, para não fazer pergunta aleatória do nada ali sem sentido, tá? E é através dessa forma que o entrevistador vai conduzir a entrevista que o entrevistado vai responder as perguntas, tá? Então, aqui está escrito o seguinte: ao entrevistador, chame a atenção dos alunos para o fato de o entrevistador determinar com suas perguntas sobre o que o entrevistado deve falar. Então, é o entrevistador que determina, que conduz a entrevista. Sim. Tá? Então, coloquem aí. O entrevistador determina. Eu coloquei que algumas pessoas vemos cada com sua opinião. Não entendi. Fala mais alto. Ao entrevistar as pessoas, vemos cada com sua opinião. Tá, mas qual que é a função do entrevistador? Entrevistar. Não. Gente, eu falei várias formas para vocês entenderem qual que é a função do entrevistador. Lógico que é entrevistar, né? Mas é ele quem conduz a entrevista. Então, ele precisa, através dele que a entrevista será conduzida, vai ser determinada. Porque o entrevistado, ele só vai responder as perguntas dele. Por exemplo, ele está falando lá sobre aí ele nem pergunta sobre política, por exemplo. O entrevistado vai falar sobre política? Não vai, porque ele não perguntou nada a respeito. Entendeu? Então, é por isso que ele conduz a entrevista. Então, coloquem aí o entrevistador. Peraí, prof. Fica rolando. Você tem que ir mais tempo.
Ai, Ana, quase não tá. O entrevistador conduz Tá. o ritmo da entrevista. E o entrevistado, o ritmo da entrevista. O entrevistador E o entrevistado? conduz. Como que eu falei? O entrevistador O entrevistador conduz o ritmo. determina. Tá. O entrevistador. Coloca no mudo aí, por favor. O entrevistador conduz o ritmo da entrevista e o entrevistado responderá de acordo com o que foi perguntado. Coloca no mudo, por favor, tá dando interferência aqui. As perguntas, né? E responderá as perguntas de acordo com o que foi perguntado. Número 14. Releia as perguntas, observando como o entrevistador se dirige ao entrevistado. Qual é o... Professora, estão te Deixa eu te perguntando no chat. Eu não consigo ver o chat aqui. Fala o que é. Porque eu Peraí, tenho que a sair Maria daqui Eduarda para mandou poder pra você. perguntar. Digita, Maria. Número 14. As intenções da, Esclarecedor. do enunciado. Intenções do enunciado. Do enunciado? Aqui, Jonathan. Tá, beleza. Fala com a coordenação, tá? Avisa a coordenadora. Eu estou falando aqui com um aluno presencial, online. Pelo amor de Deus. Número 14. Releia as perguntas observando como o entrevistador se dirige ao entrevistado. Letra A. Qual é o tratamento que o entrevistador escolheu para abordar o entrevistado? Senhor. Senhor. Foi senhor. Tá? Foi senhor, porque ele dá um nível de formalidade, né, à entrevista. Senhor, para dar um certo ar de formalidade. Esse é um tratamento formal ou informal? Formal. Formal. Eu coloquei formal. Letra C. Formal. Silêncio. Por que o entrevistador escolheu esse tratamento? Apresente uma hipótese. Porque ele é uma pessoa de nome, né? Conhecida por ganhar um prêmio Nobel, Nobel. Ele é um ativista respeitado com que o entrevistador não tem intimidade. Então, coloca assim, porque o entrevistado ganhou um prêmio, é um ativista responsável e o entrevistador não tem intimidade. Então, não estou. O entrevistador... Não, o entrevistado é uma pessoa que ganhou o prêmio, é um ativista respeitado. Fala, Matheus. Em que questão, prof? Ai, Matheus, você não está vendo o que eu estou lendo aqui? Ah, tá. No banheiro. Ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio, é um ativista respeitado e o entrevistador não tem intimidade. Respeitado. E o ativista não tem intimidade. Eu coloquei que ele é um ativista responsável e que ganhou um prêmio Nobel, professor. Tá certo. Não sei. A letra D era para vocês pesquisarem outras entrevistas. Tem 2 exercícios para vocês pesquisarem em outras entrevistas. Vocês poderiam pesquisar pela própria revista, papel mesmo, no papel, ou poderia pesquisar pela internet. E vocês vão comparar o nível de formalidade e informalidade.
Professor, o ativista fica com vergonha? Envergonhado? Por quê? Ele não tem intimidade. Tô perguntando a letra C. Ele tem vergonha? Letra C? Que letra C é onde? Na página 10 do meu. Não tem nada a ver com vergonha aqui. Não ter intimidade é não conhecer a pessoa. Eu não tenho intimidade para fazer, por exemplo, determinado tipo de brincadeira. Isso daí é um nível de intimidade. Número 15. Magnitude significa... Escutem que eu não vou ficar repetindo, não. Magnitude significa relevância e importância. Isso daqui era só pesquisar na internet, não. O próprio dicionário pesquisa. Tá, então nem precisa pagar. Se está no texto, né? Já respondeu. Magnitude, relevância e importância. Tá, mas você respondeu certo? Você estava no texto? Então, responde lá. Enrolando. Nossa. Magnitude, relevância e importância. Coloque ponto e escreva. Superlativo. 2 pontos. Aquilo que é levado ao extremo. Aquilo que é levado ao extremo. Indica números muito altos. Magnitude, relevância e importância. Superlativo. Superlativo. Aquilo que é levado ao extremo. Que indica números muito altos. Superlativo. Aquilo que é levado ao extremo. Aquilo que é levado ao extremo. Indica números muito altos. E a frequência do calculete? Pronto, agora vamos pro CA. Ah, não, A número 11 ainda, questão número 16. Ordem. 9, 1, 6, 2, 7. 9, 1, 6, 2, 7, 4, 5, 8, 3. 9, 1, vamos? 9, 1, 6. Ô, João, não precisa repetir, não. 9, 1, 6, 2, 7, 4, 5, 8, 3. Qual? Não, eu vou corrigir aqui o C agora, né? Não, fala assim. Vida de spinner. Faz na onde, professora? Acho que tá muito. Tá, calma aí. O ar. Página 8? Questão 8, página 8. O ativista de fala pausada atende. O ativista de fala pausada atende. Obrigada, professora. Oxe, João, tá de graça. Oxi, eu posso ver? Vai. Obrigada, eu sou O livro do professor de produção de texto não está disponível aqui, tá? Já estou avisando. Não está disponível. Peguem aí o CA produção de texto. Se alguém quer pegar minha borracha. Eu falei no importante. Minha borracha. Importante. Se alguém quer pegar. Lativo. Vai rápido. Na hora. Aquilo que leva ao extremo. Aquilo que lembra. Ao extremo. Número 1. Página 3, CA, produção de texto. Já trocaram o material? Sim, vai, pronto. Qual é o papel do entrevistador? Posso falar, professora? Calma, eu nem li ainda. É o afobado. Em grupos, leiam e comentem a entrevista da revista Globo Rural
Maurício de Souza, resumindo oralmente o que foi dito pelo cartunista. 2. Uma entrevista é uma espécie de jogo em que os participantes, entrevistador e entrevistado, têm papéis definidos. Qual que é o papel do entrevistador? O entrevistador é quem irá subir. É aquele que elabora as perguntas. Extraindo o máximo de Elaborar informações as do perguntas. entrevistado. Assim, perguntas são elaboradas pelo entrevistador de modo a obter informações necessárias por parte do Caraca, com tudo isso. entrevistado Tem um jornal aí. ou várias pessoas. Ó, então aqui eu vou falar. Tá certo. O entrevistador abre e fecha a entrevista, faz perguntas, dá espaço para a palavra do outro, introduz novos assuntos, orienta e reorienta a interação. Aproveita a resposta do entrevistado para formular novas perguntas, etc. Tá? Essa é a função. Ele faz tudo isso. Qual que é o papel do entrevistado? Responder as perguntas. Basicamente é isso. Tá certo. Pode ser Matheus, vê se no comenta que a gente já acabou de falar a resposta, se a gente sabe qual é a sua resposta. quem irá fornecer as informações necessárias para o entrevistador. Pronto, fala, então. Hã? Eu tô falando pra você não comentar, já que a Você gente não já respondeu? falou a resposta e você sabe qual é a resposta. Então deixa agora. O que o entrevistado faz? Eu deixo falar. Ele provê as informações. Ele fala o que ele pensa. Não, Ele acha dessa. Ele responde de acordo com as perguntas feitas pelo entrevistador, não é? Ele provê as informações. É isso. O entrevistador responde de acordo com as perguntas feitas pelo entrevistado. Não. Tá ruim a resposta. Coloca do jeito que eu falei. Fala as perguntas pro entrevistado. O entrevistado responde as perguntas de acordo com o que foi perguntado pelo entrevistador. Deu um textão. Não precisa escrever tanta coisa, nem tem espaço. Qual que você quer? Será? Qual que é? Ele responde as perguntas feitas pelo entrevistador. Número 3. A revista Globo Rural, como o próprio nome indica, é uma publicação que tem como público-alvo pessoas que moram na área rural ou que têm interesse pela vida no campo. Sabendo disso, e com base na entrevista, explique por que o entrevistado foi o cartunista Maurício de Souza. Pois criou um personagem que vive no campo. Sim. Maurício Maurício de Souza, ele tem o gibi, Turma da Mônica e a do Chico Bento. A do Chico Bento é ambientada no campo. É por isso. Ó, professor, eu coloquei assim, pois ele criou um personagem do interior. Tá certo. Abre aspas, Chico. Abre. Não é parênteses, do interior, não. É do campo. Então, Interior é uma coisa. Por exemplo, Cidrolândia é interior. Não é campo, tá. tá? Então aqui está. Coloca porque ele é um cartunista que criou um personagem que vivia no campo. Então toda a ambientação precisa estar coerente àquele grupo que está morando no campo. Número 4. De acordo com o entrevistado, por que as aventuras de Chico Bento continuam interessando os leitores? Pois ele é um caipira com cultura e boas histórias. Porque é legal, é interessante, não tem. É, professora? O conteúdo é. Deixa eu falar como que está aqui. Porque ele é um personagem que tem uma certa liberdade, né? Então, quando a gente escolhe determinados personagens, a gente gosta de determinados personagens, é porque a gente tem ou uma identificação ou um desejo de parecer. Não quero parecer Tá. Chico Bento, não. Mas não é parecer no sentido de falar do jeito que ele fala, por exemplo. É do jeito dele ser livre. Ele é uma pessoa livre no personagem. Então, aqui está escrito assim. De acordo com o Maurício... Gente, tem que ser de acordo com o que está na entrevista dele, inclusive, tá? Deixa eu colocar aqui como que está aqui, aí você vê se ficou parecido, se ficou fora. De acordo com o Maurício de Souza,
Todo mundo deseja viver em liberdade, em um lugar calmo, gostoso, agradável, podendo tirar fruta do pé, nadar no rio, etc. Então, isso aqui foi retirado da entrevista, esse trecho foi retirado da entrevista dele. Não é o que a gente pensa a respeito, tá? Qual que você colocou? Assim, porque de acordo com o texto. Porque depois não é um conceito engraçado e transforma o dia a dia em uma Tá certo. mentira. Você olhou em outro ponto, que é do Chico Bento também, né? Tá, então coloquem aí. Quem não fez, coloque assim, do jeito que Eu coloquei porque ele sempre uma nostalgia viva na vida. Ô, professora, a minha 4 ficou assim, pois ele é um caipira com boa cultura e histórias. tá bem. Pode ser, professora? Tá bom. Ó, escutem, de acordo com o Maurício de Souza, todo mundo deseja viver em liberdade, em um lugar calmo, gostoso, agradável. Deixa eu ver onde que tá esse trecho aqui. Sem roubalheira. Roubando goiaba. Ó, você vai subir no pé de goiaba. Eu não subi no pé de goiaba, eu subi no seu pé. Subi no seu pé. Eu não quero uma Eu não poder fazer nada, fica tranquilo. Tadinha. Alana, Você queria nem ter televisão na sua casa? Não. você queria cuidar dos gatos, por isso que cuidar dos cavalos. Ver dos gatos. Aqui, Vai fazer lá. Mas o diabo é frio, é quente. tem bem assim no finalzinho da página 2, está escrito assim: eles sentem como uma coisa desejada, algo simples, gostoso e agradável. É uma nostalgia de vida não vivida. Então, é uma nostalgia, ter vontade de fazer aquilo que o Chico Bento faz em suas histórias. Tá? Mas do jeito que vocês responderam, ficou bom. Gente, silêncio! Do jeito que vocês responderam, tá bom, tá? Letra A. Experimente excluir a reiteração do trecho para comparar o resultado. O trecho é, porém, o caipira até pode usar um aparelho moderno, sofisticado, mas o caipira, mantém os hábitos na fala, nas crenças, continua do mesmo jeito. E ainda bem. Os cubentos é caipira. Ele não tem nem micro-ondas na casa dele. Manda lentinel. Ó, coloquem assim. Apaguem logo e arrumem aí, porque depois você fica atrasado. Ó, porém, vírgula. Só porém. Porém, vírgula. Letra maiúscula, tá? Porém, vírgula. Pronto, pode ir. Porém. Porém, vírgula. O caipira até pode usar um aparelho moderno. O caipira até pode usar um aparelho moderno. Professor, espera que eu escrevo meio leve. O caipira até pode usar um aparelho moderno, vírgula. Sofisticado, vírgula. Sofisticado, vírgula. Mas ele mantém, tem acento agudo, tá? No E. Mas ele mantém os hábitos na fala, vírgula. Nas crenças, ponto. Ele Colocou? mantém o jeito da fala das crenças. Isso, nas crenças, ponto. Continua do mesmo jeito, vírgula. E ainda bem. Professor, no cabelo continua do mesmo jeito. Cabelo? Não coube, né? Não, Quase dentro. Continua do mesmo. Tá, beleza, não tem problema não. Então, aqui ele diz o seguinte: que o fato da pessoa se modernizar, de adquirir hábitos da modernidade, não tira a essência dele. Ele é um caipira, vamos dizer, um caipira raiz, porque o jeito de falar dele continua o mesmo. E ainda bem. É o que está falando aqui na opinião dele. Letra B. Agora amplie a reiteração da palavra caipira. Faça os ajustes necessários e comente o resultado com o colega. Professor, eu só não fiz a última questão da tarefa, porque eu não tinha ouvido o que eu falei.
Coloca assim: o caipira continua do mesmo jeito e ainda bem. O caipira continua do mesmo jeito e ainda bem. O caipira continua do mesmo jeito e ainda bem. Número 6. Aplique a reiteração no trecho a seguir. Faça as adaptações necessárias e observe os efeitos do recurso linguístico. Existem várias vilas abobrinhas por aí. É que não fazem propaganda. Então, coloquem assim. Existem várias vilas abobrinhas por aí. Ponto. É só vocês copiarem, do jeito que está aqui. Existem várias vilas abobrinhas por aí. Ponto. É que não fazem propaganda das vilas abobrinhas que existem por aí. É aí que vai modificar. É a 6. Vocês vão copiar o primeiro período, igualzinho que está lá no quadro acima. Existem várias vilas abobrinhas por aí. Ponto. É que não fazem propagandas. Tem que repetir. Você repetiu? Então, beleza. É que não fazem propagandas das vilas abobrinhas que existem por aí. É que não fazem propagandas das vilas abobrinhas que existem por aí. Abobrinha é tão bonitinho, você não manda abobrinha? Número 7. Ô, professora, Fala. eu acho que ficou errado, mas eu também acho que ficou certo. Assim, tem muitos vários abobrinhas por aí e é que não fazem anúncios. Não? É para repetir, tem que repetir a palavra. Esse exercício é para repetir. Existem várias vilas abobrinhas por aí e que não fazem propagandas das vilas abobrinhas por aí. Que existem por aí. Tem que repetir. Tem que repetir. Número 7. Leia a tirinha e descubra no personagem Chico Bento algumas características de seu autor, Maurício de Souza, de acordo com a entrevista que ele deu à Zona Rural. Em seguida, registre suas observações. Proibido subir na goiabeira. Proibido subir na goiabeira. Mas eu não subi na goiabeira, subi no Zé Lelé. Ele não subiu no pé, ele simplesmente subiu no menino e pegou a goiaba. Mas, na verdade, a ideia era não pegar a goiaba, né? Então, é essa a ideia. Então, aqui diz o seguinte: Chico e Maurício de Souza são pessoas do campo, obedientes, mas matreiros, espertos, criativos, que gostam de pegar fruta no pé. Falam caipirês. Nesse caso, marcado pelo exemplo de num. Então, quando ele usa o num, é uma marcação para indicar a fala caipirês. Num. Em vez de não. Ele não fala não, ele fala num. Não subi no verbo. Tá? Então, vocês coloquem assim, que Maurício de Souza, tanto Maurício de Souza quanto Chico Bento são caipiras, têm hábitos do campo, e também esses hábitos aparecem na fala. Ô, professora, posso falar como ficou meu? Fala. Falou que assim, ele foi esperto, pois em vez de subir na goiabeira, subiu no Zé Lelé. E em vez de falar não, ele falou num. Tá bom. Tá bom? Aí, Agora a resolução. Não, eu vou explicar conteúdo. Como que eu vai resolver alguma coisa se não tem explicação? Quando você chegar, posso tomar banho? Pode falar. Posso ir no banheiro? Repete o 7, por favor. A 7, você vai falar que o Chico Bento e o Maurício de Souza são caipiras, espertos. Na verdade, é para dizer que tanto um quanto o outro têm hábitos do campo ainda, né? Inclusive no seu jeito de falar. Pode ir, Emily. Peguem agora a página 2 do CA parte de língua portuguesa, tá? Eu já volto, eu só vou ali rapidão.
Preconceito, machismo, feminismo. Ô, professora, você sabia que quando não toma banho ela passa perfume, professora? Professora, eu já acordei 5 da manhã pra ela vai sair um pouquinho. E aí tu não tem. Agora escutem que eu vou explicar o conteúdo. Não tem muita coisa para eu falar a respeito, tá? Eu até já comentei em relação a esse assunto durante a resolução das questões. Olha, eu quero silêncio. Vamos, João Pedro. Calma, senhora. Ai, João. Silêncio. Quando nós falamos em sinonímia, quer dizer o quê? Que palavras podem ser substituídas por outras sem perder o significado, porque elas têm significados semelhantes. Por isso que sexto ano. Então, não tem complexidade. Eu até dei exemplo na hora que eu fui corrigir os exercícios. Eu falei, olha, o sinônimo de casa, residência, lar, moradia. Então, são palavras com significados semelhantes. Então, aqui, palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Casa, residência, reconstruir, recompor, magnífico, esplêndido, lembrança, recordação. Então, recordação é uma sinonímia de lembrança, tá? Então, vocês farão os exercícios relacionados a esse conteúdo, responderão as questões 1 a 16, que está na página. A última questão está na página 6. Podem fazer. Não tem muito o que falar sobre esse conteúdo. São palavras que eu posso substituir sem prejuízo de significado, porque tem sentido semelhante, igual, tá? Podem fazer.
Professora, na 9 não vai caber tudo aquilo. Eu posso colocar só a palavra e o que eu vou substituir ela? Ó, como assim? Filhos Arões. A 9 da página 5. Sim, eu já vi aqui. Por exemplo, a Então, palavra brio. O que significa brio? dignidade? Aqui está no texto. Aqui. Altivez ou ousadia. Você tem que colocar cada um e o seu significado. Pode colocar assim, é porque a gente pediu para reescrever o texto, só que não coube. Não, não é para reescrever, não. Você coloca a palavra e o significado dela, Tá bom, obrigada. tá?
Pro, terminei as atividades. Terminou? Beleza. Diferenciar muito do trabalho. Professora, eu terminei. Eu tenho que te mandar foto? Não precisa não, tá? Semana que vem provavelmente vocês estarão aqui, aí eu olho só, tá? Tá bom. Eu terminei. Professora, a página tarefa é 19 a 21 mesmo? Eu pulei o exercício de propósito, tá? Porque eu não expliquei ainda o conteúdo. Esse conteúdo de adjunta de nominal aqui, o papel do adjunta de nominal na oração, não é para vocês responderem as questões, não. Que são as questões 23 a 27. Aí na próxima aula a gente faz, tá? Já está previsto como tarefa, se não me engano, da próxima semana. Então, vocês vão pular. Vocês só vão fazer as páginas que eu coloquei lá na pauta. Tá? É porque a 20 e 21 é advérbio. Por isso que eu tô perguntando se é até 21 mesmo. Ah, até a 21. Deixa eu olhar, conferir aqui. Isso daí eu já libero, já vejo. É porque o nosso conteúdo tá da 12 até a 19 só. Depois da 20, Não, é da 20 assim. advérbio. 12, 13, Aham. 19, 12, 13. 19 a 21. 19 a 21 é da apostila. E é texto, é entrevista. Aí essa daqui vocês farão, tá? Tá bom. Podem sair, tá? Até a próxima aula. Tchau, pro, bom final de semana. Tchau para vocês também. Tchau, Pro.